Hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro depõe sobre uma arma que foi apreendida numa blitz no Distrito Federal. O que aconteceu? Na semana passada, a Polícia Militar do Distrito Federal encontrou essa arma no carro de um militar. Agora, os investigadores querem saber como e por que a arma estava com ele. É o Pedro Moreira que vai trazer para a gente mais informações. Pedro, inclusive já um pouco dessa estratégia que deve vir nesse depoimento, que a gente já sabe, o que diz também a Polícia Militar depois da apreensão dessa arma, dessa pistola. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você. Ótimo começo de terça para quem está com a gente. Olha, esse depoimento está marcado para as 3 da tarde e vai ser presencial. O delegado aqui do Distrito Federal responsável por essa apuração vai até a casa do ex-presidente. Só que antes disso, 1 hora antes, vão poder chegar os advogados de Bolsonaro. A defesa havia pedido ao ministro Alexandre de Moraes para preparar Bolsonaro para esse depoimento, instruí-lo e acompanhar a oitiva, e o ministro Moraes autorizou. Os advogados vão poder chegar lá, então, 1 hora antes, às 2 da tarde, e conversar com Bolsonaro antes do depoimento e vão poder acompanhar todo o depoimento. Inclusive, não há um limite de tempo para essa oitiva acontecer. O ministro Moraes deu liberdade para o delegado levar o tempo que for necessário para acolher a versão do ex-presidente. Lembrando, Carol, que inicialmente o delegado responsável pelo caso tinha mandado um ofício para o ministro Alexandre de Moraes pedindo que esse depoimento acontecesse de forma virtual, por meio de uma videochamada, e sugeria a data, pedia que o depoimento acontecesse amanhã, quarta-feira. Só que aí, na resposta a esse ofício, o ministro Alexandre de Moraes disse que Bolsonaro está impedido de usar equipamentos eletrônicos de comunicação. Isso essa vedação consta da autorização da prisão domiciliar que foi concedida em março e que, por isso, então, o delegado deveria colher o depoimento pessoalmente. Essa foi uma determinação do ministro Moraes, que também marcou a data do depoimento para hoje. Bom, vamos lembrar dessa história então, Carol. No último dia 15, segunda-feira da semana passada, à noite, a Polícia Militar aqui do Distrito Federal fazia uma blitz em Taguatinga, região administrativa, cerca de 25 quilômetros aqui da região central, e parou um carro e um policial avistou uma arma no assoalho do carro. O motorista, até de acordo com o relato desse policial, o motorista tentou fechar o vidro para esconder a arma, mas o policial pediu que ele encostasse o carro e, fazendo então a checagem da situação, foi constatado que se tratava de um militar, um sargento do Exército que estava em um carro oficial, um carro que é vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e ambos, tanto o veículo quanto o sargento, eram cedidos para a segurança privada do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o boletim de ocorrência, Carol, inicialmente esse sargento mentiu, disse que a arma estava em nome dele, em nome da carteira funcional dele. Os policiais militares pegaram o documento, conferiram, viram que a arma não pertencia, não estava no nome do sargento, que é o sargento Estácio Leite da Silva Filho, e aí depois então ele admitiu que a arma pertencia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que ele estava levando a arma para um reparo. Bom, Carol, o que a gente tem até o momento da versão da defesa, né? O ministro Alexandre de Moraes pediu que os advogados de Bolsonaro explicassem a situação. Eles disseram que Jair Bolsonaro possuía a arma, sim, a arma está no nome dele, ficava na casa em que o presidente está, só que funcionários haviam retirado uma peça para que a arma não funcionasse, para evitar acidentes domésticos, já que o ex-presidente toma medicação para a cabeça, né, medicação psiquiátrica. E aí o ex-presidente encontrou a arma, viu que ela não estava funcionando e entregou para esse sargento pedindo que ele a reparasse. Essa é a versão que foi enviada para o Supremo até o momento e foi a versão dada depois, né, uma segunda versão dada pelo sargento aos policiais que registraram a ocorrência. Carol, só que a gente tem que lembrar que esse caso aconteceu às vésperas da decisão do ministro Moraes sobre uma prorrogação ou não da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E há um receio, né, por parte de aliados de Bolsonaro que esse fato possa interferir nessa decisão, fazendo com que o ministro Moraes revogue a domiciliar. Carol, o prazo da domiciliar vence amanhã, quarta-feira, e a gente aguarda então ao longo dessa semana uma decisão do ministro Moraes sobre essa situação. Carol. Então a gente vai acompanhar aí não só o depoimento, mas também essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, se Jair Bolsonaro continua ou não em prisão domiciliar. Uma decisão que cabe ao ministro. Daqui a pouco o Pedro volta para conversar mais com a gente. Até já, Pedro.